Olá, boa noite. Boa noite para você do Instagram, boa noite para você do Face. Tudo bem? Como vocês estão? Como passaram esse dia? Esse dia de quarentena ainda, todo mundo de quarentena. Mas logo isso vai passar. De manhã eu falei na live de hoje das 10 horas da manhã um pouquinho sobre o seu objetivo de emagrecimento, o porquê que você quer emagrecer. Eu pedi que você se olhasse no espelho e definisse o seu objetivo de emagrecimento. Vocês fizeram isso? Você fez isso? Você definiu, se olhou no espelho e definiu exatamente o porquê que você quer emagrecer? Você já sabe por que você quer emagrecer ou ainda não conseguiu saber exatamente qual é o seu motivo? E você conseguiu refletir qual é a sua crença limitante no seu emagrecimento? Ou você não tem nenhuma crença limitante, não tem nada que te atrapalha, você não tem nenhum pensamento negativo em relação a conseguir chegar no teu resultado? Como que é? Você tem ou não tem alguma crença limitante, alguma coisa que te atrapalhe no seu emagrecimento, no seu resultado? Se você tem, então você precisa trabalhar isso. Você precisa trabalhar dentro de você essa questão. Tem que resolver isso primeiro. Porque a partir do momento que você não confia, que você não acredita que você possa ser capaz, então vai ser mais difícil de você chegar lá onde você quer chegar, não é? Por isso é que nós precisamos resolver essas questões. Primeiro, eu tenho que saber o porquê que eu quero emagrecer, qual que é o meu objetivo forte, por que exatamente eu quero emagrecer, se é por saúde, se é porque eu não estou me sentindo bem na frente do espelho, se é porque eu não estou me sentindo bem com as pessoas ou com as roupas que eu estou vestindo. Talvez eu gostaria de vestir uma roupa e não consigo porque eu estou acima do peso, porque eu estou com gorduras localizadas. Então, todas essas questões eu preciso saber. O meu porquê, o porquê que eu quero emagrecer, se é uma necessidade ou se é apenas um desejo, um gosto. E o que me impede de emagrecer? Você já fez algum tipo de dieta? Você teve alguma coisa que te atrapalhou chegar no teu resultado? Ou você foi até um certo ponto e depois não conseguiu mais emagrecer? O que aconteceu? Precisa também saber isso. Tem uma questão que nós vamos trabalhar, inclusive até eu estava conversando com uma cliente sobre isso, que é a questão do metabolismo lento. Eu até já trabalhei esse tema, mas eu vou voltar a falar sobre isso. É um tema assim que, na verdade, é um detalhe que a gente precisa resolver para conseguir ter o resultado. Se o teu metabolismo está lento, se você tem um metabolismo lento, já fica um pouquinho, não é que você não vai emagrecer, você vai também. Mas você precisa fazer esse ajuste primeiro, precisa retomar isso para você conseguir, então, ter um emagrecimento bem legal e de uma forma tranquila, tá? Mas não é um impedimento. Se o teu metabolismo está lento, não é isso um impedimento para que você não venha a emagrecer. Mas vamos deixar essa questão do metabolismo lento para uma outra live. Eu posso até vir amanhã falar sobre isso aqui, porque é um assunto assim bem complexo e nós temos que entender os porquês que o nosso metabolismo está lento, porque ele não ficou lento à toa. Nós demos um motivo para que ele ficasse lento, tá? Nós precisamos entender isso. O nosso corpo tem um motivo para ter desacelerado o nosso metabolismo. Então a gente precisa entender isso, e isso nós vamos deixar daí para uma outra conversa. E também saber o que fazer para que ele volte. Como que nós vamos fazer essa restauração metabólica para que ele volte a trabalhar normalmente, tá bom? Como eu havia falado pela manhã, agora à noite nós vamos fazer uma programação do emagrecimento, tá? Um planejamento, um plano alimentar. Vamos falar exclusivamente sobre alimentação, sobre como nós vamos fazer
em relação à nossa alimentação no nosso emagrecimento, tá bom? Aceitam água? Falando nisso, quanto de água vocês estão bebendo? O suficiente ou estão esquecendo de beber água? Todos nós já sabemos da importância da água, porém, como nós não temos digamos assim, como o nosso corpo não fica pedindo, não fica implorando ou não tem aquela necessidade, muitas vezes a gente deixa de lado o hábito de beber água. A gente esquece, porque o nosso corpo, tipo assim, ele passa sem água. Sem comida não, né? Porque dá aquele vazio no estômago, aí você fala, não, tem que comer alguma coisa. Mas a água às vezes passa o dia inteiro e a gente acaba não sentindo sede. Porém, é também um hábito você beber água. Você acostuma ou não o seu corpo a ingerir bastante água. Água na quantidade certa seria o quê? Pelo menos 2 a 3 litros por dia. Essa é uma quantidade legal, uma quantidade onde você vai ter uma hidratação bacana. Se você quiser tomar mais algum chá, um chimarrão, um tereré, além disso, maravilha, tá? Mas não pode ser menos que 2 litros por dia. Por quê? Porque o nosso corpo todo é feito de água, as nossas células, 70% do nosso corpo é água. Então nós precisamos nos hidratar, tá? É fundamental que a gente, especialmente você que está aí no processo de emagrecimento. O que é que a água faz? A água ajuda a emulsificar gorduras. O que é isso? A água ajuda a diluir as gorduras do nosso corpo. Então, sim, água ajuda a emagrecer. Lógico que não junto com outro alimento, mas ela sozinha ajuda sim a desintoxicar o nosso corpo, logo ajuda a gente a emagrecer, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de plano alimentar. O que seria um plano alimentar? Seria basicamente você fazer um planejamento da sua alimentação para o seu emagrecimento. Ah, mas isso é muito chato, eu vou ter que anotar tudo que eu vou comer, eu vou ter que saber tudo certinho, seguir horário, quanta caloria. Não necessariamente, não exatamente, mas sim, se você puder, o melhor que você puder fazer. Por quê? Porque isso vai te dar um respaldo, vai te dar um reforço naquela hora que você está tentado a sair da linha, e também na hora que você vai fazer a sua alimentação, para você não ficar com aquela dúvida, o que eu vou comer hoje? Ah, ontem eu já comi tal coisa, eu vou comer de novo, não quero, entendeu? Então, se você fizer um planejamento alimentar, se você fizer um plano alimentar, você vai ter por onde se orientar. E nada melhor do que você ter uma direção, alguma coisa que vai te ajudar, vai te dar uma direção na sua alimentação. Você pode fazer, por exemplo, por semana. Você pode, como hoje é segunda-feira, reserva um tempinho, uma meia hora, senta e faça um planejamento para esta semana. Como assim? Anota o que você vai comer no café da manhã, o que você vai comer no seu lanche, no seu almoço, no seu lanche, no seu jantar, na sua ceia. Nossa, tudo isso? Sim, tudo isso. Você não pode deixar o seu corpo sem nutrientes. Se você deixar seu corpo sem nutrientes, como defesa, ele vai acumular gordura, tá? Quanto que eu posso comer? Quantas calorias por dia? Você não precisa ficar contando caloria, porém, se você já fizer esse plano alimentar, você consegue distribuir no seu dia alimentos de uma forma que você não vai exceder a quantidade de calorias que lhe é permitido. Qual seria essa quantidade? Um adulto normal, nós brasileiros, tá? Na nossa estatura mediana, podemos ingerir 2.500 calorias por dia. Porém, se você for muito mais alto ou se você for muito mais baixo, essa quantidade difere. Mas, para uma pessoa normal, de uma estatura normal, 1.500 calorias. 2.000 calorias para não engordar e nem emagrecer. Já, se você
quiser eliminar peso, então o que você vai fazer? Você vai comer menos do que o seu corpo precisa. Porém, nós temos que tomar cuidado com esse menos. Menos o quê? Menos que tipo de alimento eu vou ingerir menos? Os alimentos que têm carboidratos e os alimentos que têm gordura. Qual tipo de gordura? Todos os tipos de gordura. Então, esses são os alimentos que eu vou comer menos. Então, para que meu corpo possa buscar, tá, todos os dias, eu vou ingerir no máximo 1.500 calorias, tá bom? Então, aí no seu plano alimentar, você já pode distribuir aí 1.500 calorias entre todas as suas refeições por dia, tá? Diariamente você pode comer 1.500 calorias e fica tranquilo que você vai estar emagrecendo todos os dias um pouquinho, tá bom? E se você tirar o capricho realmente de deixar para lá os carboidratos e as gorduras, o que vai acontecer? O seu corpo vai buscar aquela gordurinha localizada. O sonho de todo mundo é eliminar primeiro a barriga, né? O que mais incomoda, vai colocar uma roupa, fica aquela protuberância, fica muito ruim. Então, o que você vai fazer para que seu corpo consuma a gordurinha da sua barriguinha? Se matar de abdominal, não resolve. Você precisa comer menos carboidratos. Porém, não vai deixar de comer. Eu vou parar de comer arroz. Não faça isso. Vou parar de comer qualquer tipo de carboidrato. Não faça isso. Você vai apenas diminuir os carboidratos consideravelmente e vai vai aumentar a ingestão de saladas, de frutas. As frutas com cuidado também, porque tem frutas que são muito calóricas. Então, a gente precisa ter essa noção. O que eu sempre falo é que nós devemos nos informar o máximo possível. Busca informação. Se você tem dúvidas em relação à caloria de um alimento, pesquisa aí na internet, pergunta, Cris, e esse alimento, como que é? Posso comer à vontade? Não posso? E então você precisa saber realmente o que você está comendo, porque senão você vai, digamos, trocar 6 por meia dúzia. Aí não vai resolver o teu problema, tá? Você não vai ter um emagrecimento legal se você não souber o que comer. Por isso, a importância de um plano alimentar. Tira o capricho, tira meia horinha da sua segunda-feira ou do seu domingo, faça o seu planejamento de alimentação para a semana, tá bom? Foi o que eu falei hoje na live de logo cedo. Se você não tem tempo para emagrecer, se você não tem tempo para se dedicar, então deixa para depois. Não começa nada agora não, porque se for para fazer de qualquer jeito, não faça, tá? O que acontece quando nós fazemos alguma coisa de qualquer jeito? O que acontece? Nós vamos até um certo ponto, depois a gente para. E aí acontece mais o quê? Acabamos nos frustrando, nós temos uma frustração porque a gente não conseguiu aquele resultado que a gente esperava. Nós temos uma frustração e isso vai acabar causando um pequeno trauma na nossa cabeça. Aí você vai falar assim, nossa, eu já tentei tantas coisas e eu não consigo nada. Eu não consegui emagrecer com nem o tipo, nem o processo, nem o remédio, nem o produto, nem o nada. Por quê? Será que o problema está exatamente nas coisas que você fez ou nos remédios que você tomou? Ou na sua persistência, ou na sua falta de tempo de se dedicar? Então é por isso que eu falo, se você vai fazer, se dedica ao máximo, procura fazer certo, ou deixa para um momento na sua vida que você vai ter esse tempo. Aí você vai falar, não, agora eu vou investir, é o que eu falo para as minhas clientes, vai investir no seu emagrecimento, você vai investir tempo, dinheiro, investe tempo, investe dedicação, investe comprometimento. Por quê? Porque aí realmente você vai chegar onde você deseja. Aí realmente você vai ter o resultado que você quer. E não vai ser mais uma frustração na sua vida. Esses dias até eu preciso agradecer a todas as pessoas. Eu fiquei assim,
Muito emocionada até porque eu fiz 50 anos com muita alegria, graças a Deus. Deus me permitiu chegar até aqui. E eu recebi basicamente, ou até mais, não sei, umas 500 felicitações ou mais de aniversário. Inclusive agora ainda estava respondendo. Foi semana passada, dia 9, meu aniversário, porém ainda estava recebendo parabéns. E eu quero agradecer muito a todos vocês que me desejaram feliz aniversário. E o que eu posso falar desses 50 anos, dessa experiência de vida que eu tive até agora, é que a vida dá respostas. A vida todos os dias nos dá uma resposta. E a resposta que nós temos no nosso emagrecimento, por mais que às vezes a gente pense que não está tendo resultado, a resposta é: faça, simplesmente faça. Não fique tão preocupado em exigir que você tenha um resultado rápido. Eu tenho que emagrecer, nossa, eu tenho que emagrecer esses 3 quilos, nossa, senão, não pode ser assim. Simplesmente faça. Antes feito, não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Então, se todos os dias você se dedicar, se todos os dias você diminuir um pouquinho a sua alimentação, você comer mais frutas, mais legumes, beber mais água, fazer alguma atividade física, todos os dias um pouquinho, quando você perceber, você vai ter um resultado tão maravilhoso que você vai falar, nossa, entendeu? Então, assim, a vida ela nos dá a resposta das nossas atitudes, dos nossos atos, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. E também ela nos dá a resposta se nós não nos dedicarmos e não fizermos nada. Se eu falar para você que se você começar amanhã, você não começou hoje, tudo bem, então começa amanhã. Amanhã você vai começar o seu emagrecimento de uma forma certa, de uma forma tranquila, de uma forma organizada, onde você vai se dedicar e vai fazer exatamente tudo o que tem que fazer. Quando for no final da semana que vem, quando for segunda-feira que vem, você já vai ter uma resposta tão maravilhosa que você não faz ideia. Porque durante essa semana, o tempo vai passar da mesma forma e você poderá ou eliminar 3 quilos ou ganhar 3 quilos. Aí a opção é sua. Em uma semana, eu já tive várias clientes que eliminaram 10 centímetros de barriga em uma semana. É possível? É possível. Não precisa se matar, não precisa ficar sem comer, não precisa se matar em abdominal, nada disso. Apenas fazer as coisas certas, com calma, da maneira correta. É o que eu falei, a vida dá respostas. E ela dá respostas ótimas quando tem empenho, quando tem comprometimento, quando a gente faz as coisas certas. Vamos voltar lá no início, no tema da nossa live, que é o planejamento alimentar. Pega um papel, pega uma caneta, pega uma agenda, senta e escreve. O que você vai comer nessa semana? Mas isso é muito chato. Pode até ser, mas pelo menos quando você for no supermercado, você não vai ficar perdido. Você já vai saber o que comprar para fazer tal receita, para você não comer todos os dias os mesmos legumes, as mesmas carnes, as mesmas coisas. É legal você fazer isso. Escreve o que você precisa comprar no mercado, o que você vai fazer, quais as receitas que você vai fazer. Existem tantas receitas fáceis e maravilhosas para você variar o seu cardápio todo santo dia, sem gastar muito, com um pouquinho de criatividade e um pouquinho de dedicação. Então, se você fizer esse plano alimentar, se você escrever o que você vai fazer, se você colocar o tempo necessário para isso, você vai sim conseguir ter um emagrecimento saudável, tranquilo, sem ser cansativo, sem ser doloroso, porque não pode ser doloroso. Se for muito ruim para você, se for muito sacrificante, como eu já falei, não faça, não é o momento, tá? O emagrecimento precisa ser uma atitude onde você vai ter uma mudança na sua vida. Então você tem que fazer ele feliz. Você vai ter uma mudança para melhor. Você vai melhorar a sua vida. Você vai melhorar em todos os aspectos. Vai melhorar a sua saúde,
vai melhorar a sua disposição, vai melhorar na hora que você olhar para uma peça de roupa e falar, não, agora eu posso, agora eu vou vestir você. Então isso vai te dar uma satisfação pessoal muito grande e isso é importante. For fazer o seu emagrecimento, faça feliz, faça comprometido. Outro detalhe importante é você fazer o planejamento das suas atividades físicas. Ai, mas eu odeio academia, eu odeio fazer caminhada, eu não gosto. Não tem problema. Você pode fazer um treininho aí na sua casa mesmo, na sua sala, na sua varanda, de 12 minutinhos todos os dias, de 15 minutinhos todos os dias. Pega um treininho aí da internet, um treininho funcional, coloca um sonzinho e antes mesmo, se você chegou do seu trabalho, se você está em casa de quarentena, um pouquinho antes do seu banho você treina. Você vai aquecer seu corpo, vai aquecer seu metabolismo e vai ficar queimando aquela gordurinha, tá? Vale muito a pena. Mas se você não gosta de fazer isso, não quer fazer abdominal, agachamento, não quer fazer polichinelo, não quer pular corda, sei lá, vai andar de bicicleta, vai fazer a caminhada, vai andar na sua varanda, no seu quintal, faça alguma coisa, se mexa. Se você se mexer, acontece o quê? Ajuda a acelerar o seu metabolismo e ter uma queima de gordura, tá bom? Então, assim, precisa também colocar isso no papel. No seu plano alimentar, faça o seu plano de atividades para a semana. Assim você já vai saber, já vai estar pré-programado que todos os dias, naquele momento, naquele determinado momento, você vai fazer determinada atividade. Isso vai ajudar o seu cérebro a aceitar melhor, mesmo que você não goste, e até mesmo devagarzinho vai criando um hábito. E quando a gente tem um hábito, o nosso corpo ele faz sem mesmo perceber, tá bom? É por isso que eu falo que nós precisamos, na verdade, aprender a ser saudáveis para depois emagrecer. A partir do momento que você aprende a ser saudável, que isso se torna um hábito na sua vida, fica tudo muito mais fácil, acaba ficando muito prazeroso, tá? Então você precisa criar hábitos saudáveis. Criar hábito de beber água, criar hábito de fazer atividade, criar hábito de comer frutas. As pessoas não comem frutas. Hoje eu fui no mercado pela manhã e na minha frente tinha uma mãe com 2 crianças pequenininhas. E o menininho mostrou um docinho e eu olhei na sacolinha assim dela, já tinham vários doces. Na outra sacola tinha 2 garrafas de refrigerante. E eu pensei, nossa, nenhuma fruta. 2 crianças pequenas, aquela mãe estava levando 2 garrafas de refrigerante para casa, um monte de doce, nenhuma fruta. Eu me sinto assim, incomodada com isso, porque no meu modo de ver é mais ou menos inaceitável isso, tá? Todo mundo sabe, todo mundo cansa de ver reportagens que falam sobre o refrigerante. E então eu penso assim, nossa, uma mãe que diz que ama tantos filhos, dá um veneno desse para o seu próprio filho, né? Então, se você é essa mãe, tá na hora de você repensar realmente o que você está dando para o seu filho, tá? E até mesmo para você, adulto. Refrigerante é simplesmente péssimo. É horrível. Estraga a pele, estraga estômago, estraga tudo, tá bom? Então, é um tipo de bebida que realmente... E em relação aos carboidratos também. Agora, nós tivemos a Páscoa, muito chocolate, muito presente, muito doce. Não pode comer? Pode comer, tá bom? Você pode comer um pedacinho todos os dias. Um pouquinho, é o que eu falei, você não precisa parar o seu arroz, parar a sua massa, não precisa parar nada. Você simplesmente vai diminuir a quantidade dessas coisas que vão fazer você ganhar peso, ok? Então vamos lá, se você quer emagrecer, comprometa-se realmente, pega o papel, anota como você vai proceder durante essa semana na sua alimentação e você vai ver que isso vai te ajudar a chegar lá no resultado que você quer.
Outro detalhe importante, aproveita e anota quando você for sair para ir no mercado ou você for sair para algum lugar, se você tiver uma balança em casa, se pesa, tira as medidas, tá? Pelo menos uma vez na semana é importante que você tenha essa tomada de consciência, que você tire as suas medidas, que você saiba do seu peso, para que você saiba aonde você está e quando você chegar a outro lugar, você vai saber quanto você emagreceu, quanto você eliminou de medida. Porque se você não souber, você não vai ver o resultado. Eu acho que eu estava com tantos quilos. Eu acho que eu eliminei. Não sei. Então, assim, você precisa tomar consciência de como você está agora. O ponto de partida agora. Tá bom? Um beijo para todos. Muito obrigada por estarem aqui. Amanhã às 10 horas novamente. Amanhã, então, vamos falar sobre o metabolismo, como nós vamos fazer para acelerar nosso metabolismo e por que o nosso metabolismo ficou lento, tá bom? Até amanhã, às 10 horas da manhã. Um beijo, fiquem com Deus. Bom descanso.